E aí pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo então sobre o assunto dependência química. Lembrando que eu já postei outros vídeos e você pode conferir aí no YouTube, colocando sempre Julinho da Rádio, que vai aparecer aí alguns assuntos que já foram abordados, tá? Hoje nós estaremos abordando o assunto adicto seco. O que é um adicto seco? E eu vou falar para você durante este vídeo, já que agora o YouTube liberou 15 minutos para que a gente pudesse estar conversando. Lembrando que alguns e-mails estão baseados em cima desses comentários que eu vou fazer agora, falando sobre adicto seco, tá bom? Então, eu recebi alguns e-mails. Se você tem alguma pergunta para fazer, vai aparecer um e-mail aqui embaixo. Este é o e-mail que você envia, lembrando que eu não falo nomes e também não falo quem mandou, e o assunto sempre eu vou dar uma mexida no assunto para poder discutir aqui, tá bom? Mas continuando falando de dependência química e sobre o adicto seco, eu quero dizer uma coisa muito importante para você que é familiar de dependente químico, tá? A codependência que eu sempre estou falando nos vídeos, ela é um assunto tão sério quanto o assunto da dependência química. Por quê? Eu já expliquei em outro vídeo, mas vou fazer um pequeno resumo. O adicto ainda tem a sua válvula de escape, que ele vai até um certo local e bebe, e usa droga e por aí vai. O codependente acaba segurando toda essa bucha sozinho, calado. Então, as questões emocionais são bem mais sérias e precisam ser tratadas. Neste caso dos vídeos, eu estou indicando para você procurar um grupo de autoajuda para codependentes. É só colocar lá no Google, grupos de ajuda para codependentes, que vai aparecer um monte de endereços e o mais próximo da sua casa você frequenta. Em alguns casos, procure um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, procure ajuda médica, porque vai ser muito importante para você, tá bom? Mas antes de falar sobre o assunto, sobre adicto seco ou dependente químico seco, eu vou contar uma coisa para você que é dependente químico e está navegando por aí e acabou clicando nesse vídeo. A história do adicto, do dependente químico, só muda os personagens, tá? As histórias são sempre as mesmas. Tem um exemplo muito claro em clínicas de recuperação e também em salas de autoajuda que é dada a esta comparação, né? Todo dependente químico, quando inicia o seu processo de uso de dependência, que vai ali mostrar que ele vai se dar mal lá na frente, ele é comparado a uma historinha muito bacana. É a história do macaco, do leão e do porco. Quando começa a usar, é um macaco, sai pulando para todo quanto é lado, nessa selva de pedra procura fazer tudo para usar e contar as histórias mais engraçadas que você possa imaginar e mais surpreendentes para que possa conseguir usar. Ele é um macaco no início da dependência química. Depois, quando ele percebe que tudo isso traz para ele uma sensação maravilhosa e faz ele esquecer toda aquela questão emocional que às vezes afeta muito e ele não quer ajuda para aquela questão, a droga acaba suprindo esta necessidade, ele se sente um leão. E este leão, ele é o rei da selva, ele se acha mais esperto que todo mundo, tem um forte poder de manipulação, como eu tenho dito várias vezes, e acaba sempre se sentindo o melhor do mundo, né? Usando um logotipo lá da TV, de um artista da TV. E lá na frente, depois de alguns anos, ele percebe que ele não passa de um porco. Um porco porque geralmente os caminhos a serem seguidos é o mesmo de qualquer dependente químico que não procura recuperação. Ele se sente um macaco, se transforma num leão e lá no fundo ele não passa de um porco, porque acaba sempre na pior camada que acho que é uma das piores camadas depois desses países que passa fome, é a história do dependente químico quando ele se torna um porco dentro desta camada. É horrível, tá, gente? Mas era só uma historinha para você aí entender. De repente você quer dar uma sacudida em alguém, conta essa história. A história do macaco, do leão e do porco.
porque todos têm esse mesmo caminho. E vale a pena lembrar que os grupos de autoajuda, eles sempre vão estar ligados a algum terapeuta para te auxiliar aí nesta caminhada e ajudar, saber qual é a forma que você deve ajudar o dependente químico que está na sua casa. Respondendo uma parte do e-mail, eu não estou aqui a favor de nenhuma família e não estou a favor de nenhum dependente químico e também não estou a favor de nenhuma clínica de recuperação. Eu estou aqui para fazer os meus depoimentos nesta ferramenta da internet e me sinto à vontade em poder falar o que eu penso sobre a dependência química, tá bom? Dentro do grupo de autoajuda e em clínica de recuperação, o dependente químico lida com pessoas que tiveram histórias parecidas com a dele. E eles escutam uma frase muito simples, que é assim: muda, companheiro, do seu jeito não funciona. Você já tentou falar isso dentro da sua casa para um dependente químico? Pode tentar, para você ver. Na clínica, quando ele escuta isso na clínica, ele soa até diferente para ele a questão que é falada, porque é dependente químico falando para dependente químico. No grupo é a mesma coisa, é dependente químico falando para dependente químico. Então se usa muito essa frase: muda, companheiro, do seu jeito não funciona. E não funciona mesmo, senão não estaríamos aí chegado na camada dos porcos desta caminhada, tá bom? Mas vamos lá, adicto seco. O que é um adicto seco? Eu peguei uma historinha interessante. É uma história real que aconteceu, que eu escutei em um grupo de autoajuda, e é uma história para você entender o que é um adicto seco. Mas, ó, uma prévia bem pequena para você. O cara faz diversas coisas durante anos e depois chega em casa, né, ou chega onde mora e acha que as coisas devem mudar e todo mundo deve respeitá-lo e tudo que ele perdeu ele deve conquistar em um mês, um dia, um ano e por aí vai. E não é bem por aí. Esse é mais ou menos o adicto seco. Mas presta atenção nessa historinha. Um certo dia, um adicto chegou em casa e quando ele passou pelo portão, tá lá o cachorro latindo sem parar. Mas ele falou: nossa, que tanto que esse cachorro late? Tá bom. Abriu a porta da sala, tava lá os dois filhos correndo para cá e para lá dentro da casa, fazendo a maior bagunça e tal, a televisão alta, bem alta mesmo, e ele foi procurando a esposa dele. Aí ele chegou, ela estava na cozinha preparando o jantar e ele chega e fala: ô amor, que loucura é essa? O cachorro lá no portão, as crianças que não param de correr, essa televisão alta, pelo amor de Deus, que casa é essa? Aí, enfim, a mulher dele começou a chorar e soluçar, e ele começou a ficar preocupado. E ele falou: calma amor, eu só te fiz uma pergunta, desculpa e tal. E quando ela conseguiu falar, né, que desceu as emoções, ela falou: faz quase 20 anos que eu espero você reparar nessas coisas. Faz quase 20 anos, acontece todos esses anos as mesmas coisas. E você nunca reparou porque o estado que você sempre chegou dentro de casa foi aquele lamentável, insuportável. Então, hoje, quando você percebe tudo isso, eu fico muito feliz. É uma história verídica essa história, tá, gente? Eu gosto muito dela e espero que você tenha gostado. E isto é o adicto seco. O adicto seco é aquele que durante anos, às vezes, em casos raros, alguns meses, mas a maioria durante anos faz diversas coisas no seu bairro, dentro da sua casa, ali no seu ambiente de trabalho, provocam várias questões. E as pessoas, a partir de um tempo, descobrem que ele é um usuário, né? Lembrando que eu sempre estou falando usuário, mas também pode ser usuária. E ele provoca diversas situações e começa a perder o respeito das pessoas, porque a dependência química traz dificuldades de caráter. Isto durante os 12 passos, durante uma clínica de recuperação, se aprende sobre isso. Ao passar do tempo, ele procura ajuda e quando ele resolve aceitar ajuda, ele entra em um processo de recuperação. E este processo, ele segue praticamente o tempo que foi de utilização da droga. Utilizou 10 anos, geralmente tem respeitos ou pessoas a serem conquistadas ou ambientes, uma série de coisas
tem que ter a paciência de 10 anos, e ele não tem. Quando ele sai da dependência química, quando ele sai do uso, que ele passa a controlar a doença, ele começa a exigir de todo mundo compreensão, começa a exigir que seja feito assim, ou assado, igual a historinha que eu acabei de contar, e não é bem por aí. O processo, esse recado, aliás, é diretamente para você, dependente químico. O processo é tão demorado quanto o tempo que você utilizou. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência. A família erra quando acha, né, aliás, quando perde o bode expiatório. Por que bode expiatório? Muitas pessoas da família utilizam essa doença, esse dependente químico, e joga todas as suas energias, como eu já disse, todos os seus problemas em cima daquilo. Ah, minha vida não vai bem por causa disso. Minha vida não vai bem por causa daquilo. E quando quando é quebrado esse raciocínio, se mostra que o familiar também precisa de ajuda. Por isso que eu falo da codependência. Porque veja bem, se a pessoa não está mais no uso, não tem o porquê mais de se preocupar. Se a pessoa se demonstra e vai atrás de uma vida melhor e prova, sempre sem falar nada para ninguém, prova que está em um novo caminho, automaticamente isso vai trazer alguns danos. E a codependência, por isso que eu falo que é pior, e a codependência continua no familiar. Porque na hora que ele estiver irritado, ele for para cima do dependente químico despejar as suas mágoas, e o dependente químico bem equilibrado falar, não, eu não aceito, e fica quieto e prossegue, a pessoa vai procurar o cachorro da casa, ou vai brigar com a parede. Conheço casos que a pessoa briga com a parede, briga até com objetos. Por quê? Porque não tem mais o dependente químico como seu bode expiatório para fazer as suas lamentações. Por isso que eu falo, tanto o dependente químico quanto o familiar precisa de ajuda. Isso é fato, tá? E o dependente químico tem essa responsabilidade de não querer que as coisas mudem de uma hora para outra. Você, familiar, tem a responsabilidade de procurar ajuda hoje, descobrir definitivamente que se a pessoa quer utilizar droga, isso não é um problema seu. Se você quer oferecer ajuda, você precisa estar próximo de pessoas que entendem sobre o assunto, e eles vão te dar as melhores dicas e o caminho todo o processo para que você possa conseguir vencer esta batalha. Diga-se de passagem que você não está sozinho ou sozinha, e porque nós estamos falando de uma doença incurável, fatal e progressiva, que tem equilíbrio, mas não tem cura, tá bom? Então, gente, hoje eu vou finalizar o vídeo, então, para você entender, eu espero que tenha ficado claro o que é a codependência, aliás, não, codependência não, adicto seco, que tenha ficado claro. Adicto seco é aquele que deixou de usar, mas acaba de uma certa forma tendo as mesmas atitudes de quando estava no uso. Não usa, às vezes por marra, por já saber que faz mal, tudo isso, aquilo. Porém, as suas atitudes é como a história. Chega de repente do nada, percebe coisas que não percebeu durante anos e quer que tudo mude de uma hora para outra. Esse é o adicto seco e tem que tomar muito cuidado. E você, familiar, tomar cuidado, muito cuidado mesmo, porque tem várias questões que precisam ser discutidas, e estas questões você vai encontrar em psicólogos, psiquiatra, ajuda médica e grupos de autoajuda, tá bom? Mais um vídeo para você hoje. Assistam os outros vídeos. Muito obrigado a todo o pessoal que tem recomendado, compartilhado. Eu tenho acompanhado, algumas pessoas mandaram por e-mail, meu muito obrigado. E lembrando, eu não sou remunerado para estar fazendo esses vídeos. A ideia é só de fornecer uma ajuda através dessa ferramenta. Tempo esgotado, forte abraço para todo mundo, até mais, tchau!